Olá, boa noite. Meu nome é Silvia, eu sou uma filha amada de Deus e eu estou me recuperando dos prejuízos causados pelo abuso sexual que eu sofri na infância e nesse tempo trabalhando questões relacionadas ao orgulho, que é o controle, que é o individualismo, que é a minha tendência de tomar as decisões sem consultar a Deus, ou vou lá e consulto, mas faço o que eu quero. Então, eu estou me recuperando disso. E essas últimas 2 semanas, estou pensando num jeito que eu lido, num jeito que eu vivo a vida. Então, é muito amplo isso, né? E que eu quero mudar, eu quero ser mais leve, né? Eu tenho trabalhado também questões de relacionamentos, eu quero ter relacionamentos saudáveis, mas eu também quero ser mais leve. Então é isso, eu não sei dar nome ainda para isso, mas eu estou percebendo que eu sou uma pessoa pesada, rígida, difícil. Então eu quero trabalhar isso. Hoje, então, a gente vai falar sobre a lição 17, que é a lição perdão. E eu tenho a impressão que é a lição mais difícil mesmo. Pelo menos para mim, é a lição mais delicada. E eu gostaria de começar aqui falando que o que eu falo aqui, obviamente, o Celebrando a Recuperação tem um material que a gente usa, né, usa aqui nas lições, usa no grupo de passos, mas quando falo, eu acabo falando muito de mim, né? E eu estou falando de mim mesmo, de mim mesma, né? É real isso. E o que eu quero dizer com isso? Para que você não me use como medida para você, para suas dores, para os seus processos, tá bom? Obviamente você pode se identificar ou não, mas o que eu quero dizer é que a sua dor é a sua dor. E essa lição, durante muito tempo, foi muito difícil para mim, e eu tinha muita raiva quando chegava nessa lição. Porque eu ouvia, ninguém dizia isso, mas eu ouvia, não importava o que a pessoa estivesse falando aqui. O que eu ouvia era: você não perdoou ainda. Olha você, sua hipócrita, você não perdoa, você está aí na mesma vida, há quantas décadas. Então, eu ouvia essa voz, e hoje eu sei que essa voz era a voz da religiosidade e da culpa. Não era a voz de quem estava aqui falando. Então, hoje, quando eu falo sobre o perdão, eu falo também lembrando disso, que era muito difícil ouvir sobre o perdão. E uma coisa que eu pensava enquanto ouvia era: você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram comigo. Eu estava querendo dizer: não minimize a minha dor, não diga o que eu tenho que fazer. Mas ninguém estava dizendo, era o que eu ouvia. Então, eu quero fazer muita questão de dizer: eu não quero dizer o que você tem que fazer, eu não quero minimizar a sua dor. Deus não despreza nenhuma dor. Isso é uma frase constante nas minhas conversas com a minha madrinha, com as minhas prestadoras de contas, né? E eu faço muita questão de falar isso para mim mesma. Deus não despreza nenhuma dor. E quando eu dizia, né, respondendo essa voz da religiosidade: você não sabe o que eu passei, o que eu queria dizer é que a minha dor era fruto de uma violência e de várias violências que se seguiram, muito grandes. E o que eu tenho para dizer em relação a isso é que perdão é para isso mesmo. Perdão é para dor grande, perdão é para coisa irremediável. Porque o que é remediável, a gente vai lá, compra o remédio e, né? Para aquele dano que foi causado, que tem reparo, a gente vai lá e repara. Se eu bater no seu carro, eu pago o dano que eu causei.
Agora, como é que eu pago um tapa na cara que eu dei em alguém? Não tem como pagar isso, né? Não tem como reparar. Então, perdão, quero começar dizendo aqui, perdão é para coisas difíceis mesmo. Perdão talvez seja essa ferramenta que Deus criou para coisas muito difíceis. Então, a gente está falando aqui de dores muito difíceis. A gente não está minimizando nenhuma dor, tá bom? Então, dito isso, próximo, por favor. Eu quero ler o princípio e o passo, que estão relacionados com essa lição, tá? O princípio 6, nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outras. Passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Tem hora que não é possível, né? Quando eu estava aqui preparando essa lição, eu lembrei de algumas pessoas que eu fui pedir perdão, e essas pessoas não... Uma pessoa nem me recebeu, nem quis falar comigo, inclusive mandou recado dizendo que não queria me ver, para eu sumir, e aí eu fui obediente, né? E aí eu sumi mesmo. Então, assim, tem hora que não é possível, tem hora que não tem clima, não tem o que falar, a dor é muito grande. Então, a gente precisa partir para o reparo, partir para pedir e oferecer perdão, mas também respeitando. A dor é do outro, né? Não podemos minimizar a dor do outro. Ah, mas eu também isso aconteceu comigo e eu resolvi dessa forma. É muito fácil fazer arranjos quando o problema não é seu. É muito fácil fazer arranjos, dar o pitaco, as opiniões, quando a dor não é com você. Então, esse passo e esse princípio dá essa sugestão aí, essa dica que é extremamente importante. Percebeu que não é o momento? Não insista. Respeite a dor do outro, né? E aí, além dessa dificuldade de pensar sobre o perdão, eu acho que, e pode passar o próximo slide, eu acho que uma outra dificuldade para eu pensar sobre isso é que eu não sabia o que era perdão. Eu cresci num ambiente religioso, onde eu aprendi a ler a palavra de Deus, só que eu fui ensinada e depois eu repliquei um conceito muito errado de perdão. E eu quero começar falando agora já da lição em si, eu quero colocar o que é o perdão e o que não é. E eu acho que talvez muita dificuldade em perdoar ou em pedir perdão esteja no fato de que não se sabe o que é o perdão. Imagina-se algo, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o que não é perdão. Perdão não é, primeiro, esquecer. Antes do CR, eu tinha o desejo de perdoar, né? E aí eu perdoava, né? Eu orava e quando alguém vinha pedir perdão, eu perdoava. Mas aí, em algum momento, principalmente nos rituais religiosos, né? Aquilo vinha na minha cabeça. E aí a culpa, a religiosidade falava, mas você não perdoou nada. Você não esquece esse negócio, né? Então, eu já falei isso aqui e é verdade. Esquecer é um problema. Se você está esquecido, corre atrás. Esquecer é um problema, tá bom? Pode ser alguma questão aí. Porque normalmente a gente não esquece mesmo. E hoje eu penso que eu não quero esquecer, porque o que aconteceu comigo é o que eu sou hoje. O que aconteceu comigo formou o que eu sou hoje. E o que eu acho que eu sou hoje é muito legal, então eu não quero esquecer das coisas que aconteceram. A questão não é esquecer,
mas como lembrar. Ok? Segura essa informação no bolso que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A questão não é esquecer, mas como lembrar. A gente não esquece. Talvez você, ao longo do tempo, e eu percebo isso, à medida que eu de fato perdoei, algumas coisas vão ficando menores, ocupando menos espaço, mas eu não esqueço. Perdão não é inocentar o agressor ou agressora. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu pensava assim, então quer dizer que eu vou perdoar, e aí vai ficar tudo bem? Essa pessoa vai ficar bem na fita, e eu vou me lascar. É isso que vai acontecer? O perdão não é sobre o agressor, é sobre mim. É sobre a minha relação com Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido é que quando eu te ofendo, eu ofendo a Deus primeiro. Quando você me ofende, você ofendeu a Deus primeiro. Então, quando eu te perdoo, eu trabalho a minha relação com Deus. A sua questão com Deus, pelo fato de você ter me ofendido, é problema seu nesse sentido. O meu perdão para com você tem a ver comigo e não com você. Quando eu entendi isso, fez diferença. Fez muita diferença. Porque hoje eu sei que se você me ofender, eu vou te perdoar. Agora, se você se arrepender, aí é a sua relação com Deus. Isso mudou muita coisa para mim, né? Perdão não é eximir o agressor ou a agressora da consequência do erro. Então, por exemplo, se alguém mata o outro, tem que responder na justiça. Se você é vítima de violência, você faz o boletim de ocorrência. Você pode perdoar o agressor, mas você vai na delegacia e você faz o boletim de ocorrência. Perdoar é uma coisa, a consequência daquele ato, daquela violência, daquela questão, é outra situação. Então eu ficava pensando assim também, eu vou perdoar essa pessoa que me agrediu, e aí tá tudo certo? Não. Depende, cada erro, cada agressão, cada dano causado vai ter a sua consequência ou não. Mas isso não é problema meu. O meu problema, problema no sentido de eu trabalhar, é o perdoar. O prejuízo do outro, a consequência do outro, é a vida do outro. Mas como eu também lido até hoje com o controle, então eu queria... Na verdade, sabe o que eu queria? Eu queria era a vingança. É isso que é a verdade. E hoje eu percebo que o contrário do perdão é a vingança. Eu queria que o outro sofresse. Eu queria que o outro sofresse o vexame que eu sofri, o prejuízo que eu sofri. Só que isso é vingança. E tem aquele ditado popular, né, que diz que vingança sou eu beber o veneno, desejando que o outro morra. Então é isso que vai acontecer. Quem vai morrer é quem bebeu o veneno. Então, quando eu entendi isso, muita coisa clareou na minha mente. E perdão não é necessariamente voltar ao que era antes. Isso era uma coisa que me incomodava muito também. Porque eu até queria perdoar, mas na minha ideia, na minha mente, o relacionamento com algumas pessoas a partir do dano causado não dava para ser como antes. Alguns relacionamentos depois do perdão até melhoraram. Com meu pai, minha mãe e minha irmã, por exemplo. Quando eu pedi perdão para eles e eles também pediram perdão para mim, eu os perdoei, nosso relacionamento melhorou muito. Mas isso não significa que todos os relacionamentos melhoraram na minha vida. Ao contrário, teve relacionamento que eu coloquei um limite, você só vem até aqui. Tem gente que não vai mais na minha casa, porque a partir do dano causado, eu conheci aquela pessoa numa perspectiva que eu não conhecia antes. Então eu coloquei um limite. E sou eu que coloco o limite, não é o outro. Alguns relacionamentos acabaram mesmo, perdeu a data de validade, não teve jeito.
E tudo bem. Quando eu entendi que tudo bem, se eu não conseguir manter o relacionamento com o meu agressor, nossa, isso foi um alívio muito grande. Então, perdão não é necessariamente voltar ao que era antes. Pode voltar até a ser melhor e pode não ter mais relacionamento. Quem que vai decidir isso? Você. Porque você é um ser inteligente, né? Imagina, você é inteligente, ainda com a presença do Espírito Santo, você sabe muito bem tomar as decisões. E com a sua rede de apoio, então você vai conseguir decidir isso. O que vai ser desse relacionamento a partir disso que aconteceu? Próximo slide, por favor. Então, o que é perdão? E tem muito da minha experiência aqui, tá bom? Se você pensa diferente, não tem problema. Se você não concordar, também não tem problema. Mas perdão, para mim, hoje, é uma decisão consciente trabalhada num processo. O perdão é uma decisão, eu decido conscientemente, mas eu vou trabalhar isso num processo. É como se fosse um curso. Eu decidi fazer um curso. Eu vou lá, eu faço a matrícula, eu começo a assistir às aulas. Quando que eu vou terminar aquele curso? Naquele dia? Não, tem um processo, não tem? Então, o perdão, ele é desenvolvido num processo, mas precisa ter uma decisão. E uma decisão consciente. Não adianta pedir perdão porque o seu líder religioso sugeriu, ou porque você assistiu aqui a lição no CR. Não, tem que ser uma decisão consciente. O perdão é o remédio para o irremediável. Alguém te causou um dano irreparável? Só tem uma saída, é o perdão. O dano causado, muitas vezes, é um quarto escuro. É um quarto escuro. E a única porta desse quarto escuro é o perdão. E se você não sair desse quarto por essa porta, você não vai sair. É meio trágico, né? Mas é assim mesmo. E durante muito tempo eu fiquei infeliz, porque eu via o agressor feliz da vida, curtindo a vida adoidado, e eu naquela deprê, naquela tristeza, no quarto escuro. E enquanto eu não fui lá e olhei para a porta do perdão, não tem jeito. Não tem saída. Não tem, eu ia falar, se você descobrir, me fala, mas não tem, tá bom? Não tem mesmo. Perdão é cessar o ódio. Há um tempo atrás a gente falou aqui sobre emoções negativas, né? Se você não viu, acho que tem aí no YouTube lá, depois você pode ver. Não tem problema sentir ódio, tá? Porque o ódio é uma emoção humana e ela tem uma razão de ser. O ódio é como se fosse um sintoma clínico. É como se fosse uma dor de estômago. Você sentiu uma dor de estômago, opa, o que está acontecendo aqui? Vou observar. Nossa, 3 semanas com dor de estômago, 2 anos com dor de estômago, tem que ir atrás para ver o que é. Então, o ódio, ele é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. E aí, quando a gente perdoa, a gente cessa o ódio. Porque lembra que a gente comentou que as emoções, elas são mensageiros. As emoções, elas vêm para comunicar que alguma coisa não está bem. Quando eu perdoo, acabou o ódio. Então, o perdão, o perdoar é cessar o ódio. E para que cessar o ódio? Olha, eu vou falar uma coisa com muita propriedade para vocês, viu? O ódio, ele é uma bomba. E ele consome muita energia. Então, a pessoa que odeia, ela tem que produzir muita energia para manter esse ódio. É cansativo demais. É muito cansativo. Sabe assim, tipo aquele treino, né, Rosa? Aquele treino de 2 horas que você sai, não é nada comparado ao ódio. O ódio te esgota, o ódio me esgotou. E aí só tem 2 caminhos para esse ódio. Ou essa bomba vai explodir no colo de alguém que não tem nada a ver, ou vai implodir dentro de você.
E aí vem as compulsões, os maus hábitos. É ódio. É ódio. Então, perdoar é cessar o ódio. Manter o ódio é reviver a agressão. Perdão é desocupar o agressor ou a agressora de dentro de mim. Gente, eu ouvi uma história, e eu não sei se é história de verdade ou se é uma história fictícia. Não sei se é história com H ou se é história com E. Mas fez muito sentido quando eu ouvi. Diz a história que uma senhora foi conversar com um pastor. E ela foi falar do divórcio, ela foi falar do ex-marido, e ela foi falar com muito ódio. E ela falou. E aí o pastor falou, mas você se divorciou tem quanto tempo? Muitos anos. E aí o pastor falou assim, e ele te paga aluguel? Ela falou, não. Sério que ele mora aí dentro de você há tantos anos sem pagar nada? O agressor, aquele que mantém o ódio vivo dentro de mim, ocupa muito espaço. E uma coisa que eu estou percebendo, estou aprendendo, que não tem muito espaço dentro de mim. Eu não tenho muito espaço para muita gente. Eu não tenho muito espaço para muitos afetos. Então, se tem muito ódio dentro de mim, não vai ter muito espaço para tantas outras coisas legais. Então, desocupar o agressor do meu interior é algo muito interessante. Tem me feito viver coisas muito legais, que eu não viveria se o agressor estivesse aqui sem me pagar nada. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, genial, vou guardar isso para a vida. A pessoa mora aqui dentro e não paga nada. Não. Perdão é aceitar e ressignificar os prejuízos causados, porque é um processo, lembra? A decisão é agora, mas o processo consiste em aceitar e ressignificar o prejuízo causado. E aí vem a questão do como lembrar. Quando eu me apresento no CR, eu digo que eu sou aquela que está se recuperando dos prejuízos causados por abuso sexual na infância. Eu estou me recuperando. E enquanto eu me recupero, tem menos ódio, tem mais espaço para coisas legais. Esse perdão ele vai sendo consolidado. Como é que eu lembro dessa história? De uma outra maneira. E agora, como diz, na leitura dos princípios, no princípio 8, diz que eu vou usar essas boas novas, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras, para conseguir apoiar outras pessoas. Olha como que vai ressignificando. Uma dor tão grande causada lá atrás, hoje ela ganha um novo significado. O perdão é esse processo, que é um dia de cada vez. Pode passar o próximo, por favor. E aí, eu gostaria de pensar o perdão aqui com vocês em três pontos de vista. Vamos chamar assim, 3 pontos de vista. Primeiro, o perdão que vem de Deus. Você já aceitou o perdão de Deus? Olha o texto que está aí, acompanha comigo a leitura. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Quando eu leio esse texto aqui, eu tô pensando que esse texto não está querendo me dizer que Deus me perdoa dos pecados que eu cometo, só. Deus não está me perdoando da malcriação que eu fiz para minha mãe. Deus não está me perdoando só dos lápis de cor que eu roubei quando era criança e não devolvi. Isso vai muito além. Deus está me perdoando da minha condição de ser pecadora. Percebe que é muito mais profundo? E aí, quando eu lembro que Deus me perdoou da condição de ser pecadora,
eu lembro que essa condição de ser pecadora é comum entre eu e todo mundo, inclusive quem me agrediu. Isso diminui a agressão que eu sofri? Não. Isso diminui a responsabilidade do agressor? Não. Mas isso nos coloca numa mesma plataforma. E se eu recebi perdão de Deus, isso vira uma chave aqui na minha cabeça. Eu recebi o perdão de Deus não simplesmente pelos pecados que eu cometo, aqueles que eu vou cometer ainda, mas Deus quer me recuperar de uma coisa muito maior, né? E aí eu começo a pensar que eu não estou aqui me recuperando só de ser orgulhosa, eu estou me recuperando aqui de uma coisa muito maior. Então isso vira uma chave dentro de mim, né? Talvez o meu jeito de pecar seja diferente do jeito de pecar do meu agressor, mas nós somos pecadores. Não tem diferença. Essa diferença, na verdade, é humana. Não sei de onde que a gente tirou isso, que um pecado é pior que o outro. Sei lá, coisa boba da nossa cabeça de ser humano, né? Porque para Deus não é assim. Deus, quando olha a humanidade, nos vê na condição de pecador. Então, quando eu aceito o perdão de Deus, muda a minha visão a respeito das agressões que eu sofro, das agressões que eu cometo também, né? E aí o próximo slide. E aí eu olho para outros olhos sobre tudo isso que nós estamos falando, né? E aí a pergunta: você já perdoou quem te feriu? Não precisa me responder agora. Olha os textos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar os outros. Longe de fazer uma fala religiosa aqui, viu? Mas são textos para nossa reflexão. Será que eu perdoei? Não. O que falta? Por que esse processo não está caminhando? Né? Estou estagnado aqui numa questão, fulano e fulano eu perdoei, mas esse aqui, cara, não vai. Por quê? Por que eu estou estagnado ali? Coisas para nossa reflexão. E o próximo slide, por favor. Você já se perdoou? E eu percebo que no ambiente religioso essa pergunta é muito oportuna, porque o religioso carrega muita culpa. E eu estou falando de mim, né? E quando eu lembrei desse ponto de vista do perdão, duas coisas. Primeiro, a pessoa mais ofendida, quando eu ofendo você, a pessoa mais ofendida não é você, é Deus. E esse me perdoou. Então, por que eu não me perdoo? O que está acontecendo? Por que eu continuo presa na culpa, né? Num sentimento de não merecimento, de indignação? Por que eu estou lá? E aí me veio muito esse texto de Isaías, muito. Esse texto de Isaías, ele é muito útil, assim como toda a Bíblia, mas esse texto, nessa questão, é muito útil, porque o texto de Isaías, eu coloquei só o versículo 3 aí. Mas ele começa falando, na verdade, é uma profecia sobre Jesus, sobre o servo do Senhor. E Isaías vai falar como é que Jesus vai ser. Quando Jesus chegar, ele vai ser assim. E uma das coisas que Isaías profetiza é que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Na nossa linguagem, Jesus não chuta cachorro morto. Sabe aquela velhinha de aniversário, que às vezes a gente assopra e ela vem lá um foguinho, aí a gente vai lá, assopra de novo, né? Isso me irrita, eu confesso. A vontade que eu tenho lá é apagar o pavio que fumega. Eu estava lendo alguns comentários sobre esse texto e quem entende mais da Bíblia diz que talvez esse pavio que fumega seja aquele indivíduo fraco na fé, aquele que não acredita em si. Mas Jesus, o Senhor Deus, acredita na gente, mesmo sabendo quem a gente é. Uma loucura isso, né? Então, se Ele põe fé em nós,
Se Ele nos perdoa, por que eu continuo não me perdoando? Empaco, chega nessa hora eu empaco, eu não vou, né? E aí algumas coisas para nossa reflexão. É muito cruel você olhar para a sua história e pensar que você poderia ter feito diferente. É muito cruel. Uma sugestão, não faça isso. Porque hoje você tem mais informações que ontem. Você tem mais experiência, você tem mais informações, você tem mais visão. O tempo passou, né? Talvez você tenha tomado decisões erradas, ferido pessoas, conscientemente ou até inconscientemente, baseado nas informações que você tinha. E não adianta olhar para trás e pensar, puxa, poderia ter feito diferente. Você pode mudar o hoje. É isso que a gente ora semanalmente na oração da serenidade. Coragem para mudar as coisas que eu posso. O que eu posso mudar? O hoje, o agora. Eu posso fazer diferente agora. Isso não impede que eu vá errar de novo. Talvez daqui 10 anos eu olhe para o dia de hoje e penso, devia ter feito aquela apresentação do outro jeito. Mas é o que eu consigo fazer hoje. É o que é possível. E está tudo bem. Próximo slide, por favor, eu já estou encerrando. Para você que vai para a sala de partilha, eu queria deixar 2 perguntas. Você não é obrigado a responder. Aliás, você não é obrigado a nada aqui, tá bom? Mas 2 perguntas para sua reflexão. Preciso pedir perdão para alguém? Preciso perdoar alguém? Então é isso. Obrigada por me ouvirem.